Agradecendo mais uma vez a presença, doutor Josélio de Andrade Moura com a palavra. Ministra, agora eu vou pedir à senhora um minuto só. Eu sei que a senhora tem compromisso lá. Senador, assim, muito obrigado. Eu faço a saudação para encurtar o tempo a todos os companheiros da mesa, aos senadores aqui presentes, aos deputados Domingos Sávio e a ministra Tereza Cristina, meu querido Isalci, Esperidião, Osmar, a todos. A instituição que eu presido, que é a Academia Brasileira de Medicina Veterinária, e aqui também represento a Sociedade Brasileira de Veterinária, que o nosso presidente não pôde estar aqui presente, que é o Carlos Alberto Bastos Reis, e também me pediu para falar em nome o presidente da CONFAEAB, que é a Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. O senhor vê, Raiz, que nós atuamos juntos, conversamos juntos, porque é o bem comum. Porque o mesmo produtor que planta soja, ele cria o gado. É um só, o nosso cliente é o mesmo. Mas eu queria dizer que essas instituições não são instituições corporativistas, gremialistas. Nós trabalhamos com a ciência, com o bem comum, a economia nacional. Tá? E eu fiquei feliz com essa audiência, porque eu esperava chegar aqui, eu estava o primeiro da lista, ia fazer a minha apresentação, os outros também iriam fazer as suas apresentações, o Guilherme, o Janos, o Santim, e até logo encerrada a sessão, mas eu vi uma sessão pujante, com alma, com sangue, e as pessoas querendo realmente dar o melhor para a agricultura e a pecuária do Brasil. No momento, ministra Tereza, em que a defesa agropecuária do Brasil, a defesa é extremamente valorizada, não é desde agora, não. A Diretoria Geral dos Serviços Veterinários foi criada em 1910, diretamente subordinada ao gabinete do ministro de então, e a partir daí tem feito um trabalho nobre para o desenvolvimento não somente da produção animal, mas também da parte vegetal. A senhora tem uma ideia, em 1921, quer dizer, exatamente há 100 anos atrás, nós fomos surpreendidos com um surto da rinderpeste, em que o mundo levou 300 anos para erradicar. Eu falo somente a parte científica. Foi 1711 e foi erradicada em 2011. E o Brasil levou 1 ano para erradicar a rinderpeste, no estado de São Paulo. Se isso não acontecesse, essa doença, como é altamente contagiosa, teria espalhado para o Brasil inteiro e para todo o continente americano, do sul e do norte. Quer dizer, foi a nossa defesa sanitária. Em 1970, quando eu comecei a trabalhar no Ministério da Agricultura, na campanha de aftosa, o Brasil tinha mais de 50 mil focos de febre aftosa. E a minha Bahia, começou a lançar o programa de erradicação da febre aftosa. Interessante, alguns outros estados, não quero fazer crítica a nenhum deles, dizer, logo os baianos que querem erradicar uma doença que é quase impossível de ser erradicada devido à pulverização dos focos, logo os baianos, mas logo em seguida veio o exemplo mineiro. O Alisson Paulinelli era secretário da Agricultura do governo Rondon Pacheco, e lançou um projeto de lei da Assembleia Legislativa e criou o GEFARMIG, Grupo Executivo de Erradicação da Febre Aftosa em Minas Gerais. Alisson Paulinelli, ele já tinha naquela época a mentalidade de erradicação. Mas, por isso, ministra, que eu pedi 1 minuto só da sua paciência. O que acontece que o orçamento do Ministério da Agricultura é muito pobre. Aqui é a Câmara Alta
do Parlamento. Inclusive, eu vi que a Câmara revisora, tá? A Câmara Alta do Parlamento, quer dizer, aqui é o Parlamento brasileiro. E o que a gente precisa usar o Parlamento usa a palavra. Então, a gente precisa aqui usar o verbo para que vá ecoar no Ministério da Fazenda, tá? Na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, para que a verba chegue ao Ministério da Agricultura. Eu quero dizer para a senhora fez milagre no Ministério. O orçamento do Ministério é em torno de 7 bilhões de reais. É pouco, tá? 7 bilhões de reais. A senhora fez um milagre e o ministro Marcos Montes, uma pessoa maravilhosa, está fazendo um milagre em tocar a responsabilidade para o maior setor da economia nacional com 7 bilhões. Para se ter uma comparação, a Secretaria de Defesa é em torno de 140, 150 milhões. Correto? Atualmente 160. Cresceu, hein? 170. Olha bem, 170 milhões. A Secretaria de Defesa, que é responsável pela segurança do agronegócio, de alimentar o povo brasileiro. O órgão par da Secretaria de Defesa Agropecuária no Ministério da Saúde chama Secretaria de Vigilância em Saúde. O orçamento da Secretaria de Vigilância em Saúde é superior a 7 bilhões de uma secretaria, não é do Ministério. Isso eu estou falando dos dados de 2019, antes da pandemia. Quer dizer, a senhora fez milagre, ministra. Marcos Montes continua operando o milagre de fazer tanto com tão pouco. Mas nós precisamos, senador Assis, da verba. Da verba porque eu vi a locução aqui, é que está faltando fiscais. E realmente está. E com o autocontrole não vai diminuir o número de fiscal, vai racionalizar a atividade, mas é preciso ter auditores fiscais, principalmente nas médias indústrias e empresas agropecuárias e nas pequenas, principalmente, para dar uma assistência maior. Então, para isso é preciso abrir concursos permanentes para esses fiscais. A gente vê e diz, não pode crescer. A secretaria foi criada em 1977. Eu sou o decano dos ex-secretários, tá? Os dois que me antecederam, Deus os levou, pessoas maravilhosas. Então, eu sou o decano. A gente vê que a Advocacia Geral da União foi criada uns 15 anos depois da Secretaria de Defesa. A Advocacia da União tem 12 mil técnicos. 12 mil. E a Secretaria de Defesa, na década de 80, tinha 5 mil veterinários, para ser mais preciso, 4.995, e tinha 3.200 agrônomos. Hoje eu acredito que, somando os veterinários com os agrônomos e os zootecnistas, não chega a 3.000. 2.300 e pouco. Quer dizer, e a responsabilidade não dobrou, não. 10 vezes maior a responsabilidade desses técnicos, que merecem, os auditores fiscais federais agropecuários, merecem todo o nosso respeito, que ele faz da alma o coração para tocar as coisas para frente. Não é isso, Isalci? Tá. Então, eu vi muito atentamente. Eu tinha preparado uma apresentação diferente, porque eu seria o primeiro, eu ia fazer uma comparação com a legislação que está para ser votada e as necessidades. Mas foi excelente, eu vi isso tudo. E eu vi o Domingos Sávio dizer que uma pequena indústria de queijaria teve seus queijos jogados fora. Quer dizer, isso não pode acontecer, que isso é alimento. Tá? O que precisa é aperfeiçoar o sistema. E outro, criar um sistema de apoio laboratorial.
Porque a coisa mais importante é, primeiro, ver se aquele queijo está contaminado ou não com a bactéria que venha causar dano. Ministra, muito obrigado. A senhora está no coração... Eu esqueci, os laboratórios, importantíssimos também. A senhora está no coração do povo brasileiro. E essa casa, eu falo em nome do Assi, está de braços abertos para lhe receber no próximo ano. Vou transferir meu título para Mato Grosso do Sul. Pena que já fechou. Não. Não pode não, cara. Bom, Como transferir o título? Isso é importante aqui em Brasília, esse título. Bem, então, senador Assis, senador Reis, demais, senador Isalci, eu confesso ao senhor que eu vi com muita preocupação esse projeto de lei. Não pelo texto, que eu não somente li, eu estudei, li, anotei, com toda a experiência que eu tenho de mais de meio século trabalhando com defesa agropecuária. Na realidade, para fazer um programa de autocontrole, não era necessário sequer lei. Isso apenas veio disciplinar o setor, porque as empresas precisam fazer seu próprio autocontrole. O senhor quer que eu diga um exemplo? Cervejaria Becker de Minas Gerais. Não fez autocontrole, não tinha autocontrole. O que é que aconteceu? Um prejuízo financeiro imenso. Mas não foi só o prejuízo financeiro, foi o prejuízo da marca. O dia que ela reabrir, o senhor vai tomar uma cerveja Becker, porque fica marcado, tá? Então, o autocontrole é a garantia que a própria indústria é preciso dar para que o consumidor confie nela, tá? Agora, não se deve misturar o autocontrole com a auditoria pública, com a fiscalização pública, são duas coisas diferentes. E a minha preocupação, aliás, não somente minha, mas das instituições aqui citadas, é que, como é costume do brasileiro, haver uma acomodação. Quer dizer, a fiscalização, eles já estão fazendo o autocontrole, eu não vou fiscalizar. E transformar o CIF, que é respeitado no mundo inteiro, o Serviço de Inspeção Federal, que é centenário, em um SIP, SIP, o Sistema de Inspeção Particular ou Privado. Isso é que não pode ser. A gente tem que fiscalizar, até porque existem setores que não vão aderir ao autocontrole devido aos custos ou à própria estrutura do setor. Aí é que precisa atuar o Serviço de Inspeção Federal, estadual e até municipal, mas com apoio laboratorial. Tá? Tivemos um estado de Minas Gerais, tem o antigo Lanara, que hoje mudaram o nome, LFDA, eu acho isso feio, muito feio. Guilherme, muda esse nome, bota Lanara de novo. O nome tem que ter uma vogal no meio, senão fica fica parecendo coisa russa, que não tem vogal. Mas é preciso ter o apoio laboratorial, porque não se faz veterinária, ciência veterinária ou fiscalização, e agronômica também, sem o suporte técnico-científico de um laboratório, tá? Eu peço até aqui desculpa ao ex-ministro, que eu tenho muita estima, Roberto Rodrigues, que o laboratório ainda não era P3 Plus, o laboratório que eu falo de Pedro Leopoldo. E eu fiz um discurso e me excedi. Desfazer defesa sanitária ou sanidade animal ou vegetal sem apoio laboratorial é charlatanismo.
Tive que falar isso. Aí o Roberto, é extremamente inteligente, diz 30 milhões já para transformar em PT, e fez. E disse, José, você já está convidado para a inauguração. Quer dizer, é isso. A função nossa não é futucar, como diz, com vara curta, para que as coisas passem a funcionar adequadamente. Tá? Então, é preciso, cada vez mais, valorizar o fiscal federal, o agropecuário. Vou dar um exemplo. Antiguidade não é bom, assim. Na década de 70, ou antes da década de 70, antes de eu entrar no Ministério, o veterinário é que era responsável para orientar as indústrias desde a construção, porque não tinha engenheiros ou arquitetos especialistas em matadouros, em frigoríficos, em laticínios, nada disso. Então, a orientação do ponto de vista higiênico, sanitário e tecnológico era feita pelo médico veterinário. Hoje já tem profissionais que você encontra no mercado e excelentes profissionais. De outra parte, nós fiscais temos que estar olhando para o mercado, porque na década de 80, o Brasil inteiro tinha 15 mil médicos veterinários. 5 mil estavam no Serviço Público Federal. E eu não estou contando aí as universidades, nem a Embrapa. Estava no Ministério da Agricultura, na administração direta. Quer dizer, os melhores estavam no Ministério da Agricultura. Hoje o Brasil tem 190 mil médicos veterinários. O Brasil levou 80 anos para formar 15 mil, 80 anos. Hoje forma 15 mil por ano. A cada ano está indo no mercado. E outra, o pessoal está indo para especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então você encontra no mercado profissionais tão bons quanto tem no Ministério da Agricultura e em outras instituições públicas, nas secretarias da Agricultura, etc. Então, o que é preciso? É somar essa força. Somar essas forças. E o Ministério, a Secretaria, que antes só cuidava dos profissionais sob sua tutela, vamos chamar assim, desculpe o termo, não é o termo adequado, e não olhava para o que estão fora. Então, o que é que acontece? A OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, que inclusive eu participo das reuniões da OIE desde 1978, tá? Inclusive fui delegado vários anos da OIE, eu talvez seja o mais antigo, que não é no Brasil, não, é no mundo que participa das reuniões da OIE. Ela chama Serviço Veterinário. O Serviço Veterinário é composto de duas partes: Serviço Veterinário Oficial, que são os auditores do Ministério, do Estado ou do município, e o Serviço Veterinário Privado. Hoje, o Serviço Veterinário Privado é muito maior do que o próprio Ministério da Agricultura. Então, esse projeto vem como um incentivo para orientar as indústrias, principalmente as grandes indústrias, tá? As indústrias que estão com vistas à exportação, para que possa adequar a sua estrutura, fazendo a sua própria avaliação e análise de risco. Essa questão não é nova, eu falei no início, tá? Há 10 anos, em 90, 98, nos Estados Unidos já se praticava o RASAP, análise de risco e controle dos pontos críticos. Em 1971, quando eu trabalhava no interior, era veterinário de campo, eu já fazia minha análise de risco. Não existia computadores, era aquele arquivo vice-recorde. Eu pegava pasta por pasta dos produtores rurais e botava um selinho verde para aquele que acompanhava a campanha sanitária e até servia de exemplo para os outros. Amarelo
aquele que precisava de apoio, laranja de mais apoio e o vermelho que era rebelde. Tá? Eu já fazia isso. Isso é análise de risco. Tá? E, às vezes, eu tinha até surpresa, que tinha um produtor que estava lá na pasta dele, o verde, e o meu guarda sanitário rural chegou e disse, olha, Eloy Leonel disse que não vacina nem amarrado. Eu disse, pô, não é possível, ele é verde. Aí fui lá, ele disse, não, doutor, é que me disseram que o senhor só ia nos outros, não vinha assistir a minha vacinação. E interessante que ele ia nos vizinhos e dizia, você está precisando de quê para vacinar? Quiser o meu curral, o meu brete, está à disposição. E ele fazia isso porque ele, ajudando o vizinho, ele estava protegendo o seu próprio rebanho. Quer dizer, essa é a mentalidade. Agora, é pena que o senador Paulo Rocha não está aqui, mas o senhor, senador Assis, o senhor sabe o que eu vou falar. No início desse milênio, ano 2003, 2004, por aí, o estado de Rondônia e o estado do Pará, como o Amazonas, Roraima, estava em alto risco para a febre aftosa. Não era reconhecido como estados livres. O senhor lembra quanto custava uma arroba de gado em Rondônia nesse tempo? R$ 28,00. Por quê? A quantidade de animais, de bovinos, era muitas vezes maior do que a população e não poderia mandar para outros estados porque não tinha certificação de livre de febre aftosa. O estado do Pará parece que tinha 5 ou 6 milhões de pessoas e tem 20 milhões de cabeças de bovinos. Onde é que vai botar essa carne? R$ 28,00. O dia que o Pará recebeu a certificação da OIE, inclusive eu estava lá, de livre de febre aftosa, chegou a custar R$ 365,00 a arroba. Essa é a importância da defesa e essa é a consciência que os produtores têm e que transmite para os industriais que comercializam no exterior. E conquistar, Santinho, você sabe mais do que eu, conquistar mercado é difícil. Mas quando você perde o mercado para reconquistar, só o Camardelli que está aí me ouvindo sabe disso, é muito mais difícil. Então, a responsabilidade pela qualidade dos seus produtos é tão grande para a indústria, quanto é a responsabilidade do Ministério da Agricultura em fazer as auditorias. Tá? Eu acredito que, sob o ponto de vista do projeto, o Zé Guilherme foi excelente ter falado primeiro, porque expôs o que era o projeto, e o Pablo Jânio fez os esclarecimentos que deveriam ser feitos da preocupação para não se transformar um CIF, que é uma inspeção federal respeitada, em uma coisa de particular ou outra, e o próprio mercado se perder. Tá? Então, a auditoria é extremamente importante, tá? E, logicamente, que eu botei alguns exemplos de alguns artigos que precisariam melhorar a redação, mas que não influencia em nada do ponto de vista do projeto, mas que é importante para que se tenha uma lei adequada. Agora, uma coisa que me preocupou é o artigo... É o artigo 9º que fala sobre... ficam vedadas qualquer forma de divulgação pública de lista de classificação de risco e até penaliza quem, por acaso, soltar uma lista dessa. Uma vez eu ouvi que depois
que inventaram a Xerox, acabou a confidencialidade. E hoje em dia, com a digitalização de documentos, os celulares são verdadeiras armas, isso acabou a confidencialidade. E eu não sei se é importante ou não, até divulgar quem é top A, top B, top C ou top Z. Não sei se isso é não. Mas aqui até penaliza quem soltar listas. Quer dizer, isso vai cair nas costas do auditor fiscal? Porque se a indústria recebe a sua classificação, um próprio funcionário da indústria que é demitido, ele chega na imprensa, olha, minha indústria aqui eu demitido porque é letra Z na classificação de risco. Tá? Isso é preciso ter muito cuidado para que não seja penalizado funcionários sem ter culpa no cartório. E é interessante a gente ver na imprensa dizer, o projeto tal, o processo tal, está correndo sob sigilo de justiça, mas nós tivemos acesso tal e tal e tal, e divulga. Quer dizer, isso é muito delicado e que precisa realmente ser, talvez, revisto na regulamentação. Tá? Eu agradeço à presidência dessa comissão pelo convite e estou à disposição, inclusive, as entidades, a academia, a Sociedade Brasileira de Veterinária, a Confaiab, para ajudar na regulamentação. E parabéns pela condução do trabalho e muito obrigado. Obrigado, doutor Josélio. Raiz, depois eu gostaria de me inscrever, tá, Raiz? Ok. Vamos sindicar também, senador. Dando a sequência, está no exterior, Antônio Jorge Camardelli. Por favor, em nome da ABEC. Por favor, aí. Já acertou a tecnologia agora aí, Camardelli? Agora pode falar, então. Já. Bom, bom dia a todos. Primeiro, um grande prazer, né? Rever amigos. O Josélio é uma enciclopédia ambulante aí do nosso setor, um lutador, um vibrador, os senadores todos, né?